Bem-vindos de volta ao Seguindo o Gui. Hoje a gente vai até Victoria Falls, na fronteira da Zâmbia com o Zimbábue, e vamos dar uma esticadinha até a Botsuana. Me segue? Na semana passada eu falei sobre Eswatini, um país minúsculo que fica entre Moçambique e África do Sul. Para assistir é só clicar neste card aqui em cima. As Cataratas de Vitória, ou Victoria Falls, são um impressionante conjunto de quedas de água que ficam no rio Zambeze, na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. Por ficar na fronteira entre esses dois países, quem quiser conhecer a região pode optar por ficar em qualquer um dos dois lados. Ou na cidade de Livingstone, na Zâmbia, ou na cidade de Victoria Falls, no Zimbábue. Ambas as cidades também contam com aeroportos, então você pode chegar por qualquer uma das duas. Livingstone é uma cidade propriamente dita, bem maior do que sua vizinha no Zimbábue, e que não depende exclusivamente da vida turística. Por isso eu optei por ficar nela, porque eu achei que seria uma experiência mais autêntica. Já a cidade de Victoria Falls é minúscula e depende única e exclusivamente do turismo. Meu voo chegou em Livingstone, vindo de Joanesburgo. Uma recomendação: nesse voo vindo de Joanesburgo para Livingstone, tenta ficar do lado esquerdo do avião na janela. Óbvio, esquerdo quando você tá olhando pra frente do avião, né? Porque quando estiver se aproximando do aeroporto, ele passa por cima da cachoeira e desse lado você já consegue ter vistas de cima dela. Eu não sei se acontece isso todas as vezes, talvez dependendo do clima, ou por onde o avião chega ele não passe por ali, mas quando eu fui ele passou e as vistas são bem legais. Chegando no aeroporto, todos os brasileiros precisam de visto para entrar na Zâmbia. Você pode comprar ali no aeroporto mesmo, mas prepare a sua paciência. A imigração deles não tá com pressa nenhuma, então vai demorar bastante para você conseguir sair dali. Fique atento porque você vai ter que optar entre dois tipos de visto de entrada no país. Ou de entrada única ou de múltiplas entradas. Você precisa saber qual que é a sua programação por ali. Se você pretende visitar a cachoeira pelos dois lados, tanto da Zâmbia e do Zimbábue, ou se você pretende ir até a Botsuana, você vai precisar de múltiplas entradas para quando você sair da Zâmbia, depois você conseguir retornar. Eu optei por me hospedar no Jolly Boys Backpackers Lodge, um hostel bem bonitinho, próximo do centrinho de Livingstone, com piscina e atendimento bem simpático, além de ter transporte gratuito todos os dias de manhã pra cachoeira. Só que pra você voltar você vai ter que pegar um táxi, tá? A única crítica que eu tenho desse hostel é que nos quartos compartilhados, as camas não tinham aquelas telas protetoras contra o mosquito. Numa região afetada pela malária, isso não é uma coisa muito legal. Meu irmão ficou nesse mesmo hostel uns anos mais tarde e ele pegou quartos privativos. E ele disse que nos quartos privativos tinha essa tela, então vai de você escolher. Uma coisa que eu achei excelente nesse hostel é que eles têm um cardápio enorme de tours que você pode fechar direto com eles, com preços bem adequados. Então acaba sendo bastante conveniente para você fazer as coisas. Logo no primeiro dia que eu cheguei, eu já fechei um tour com eles, o Bus Cruise, que é um cruzeiro pelo Rio Zambeze durante o pôr do sol, com bebida à vontade e churrasco. Foi super gostoso e super divertido, já conheci um monte de gente, fiz amizade com uma galera. E foi nele que eu já vi os primeiros animais da região, porque eu já consegui ver logo de cara nesse passeio alguns hipopótamos, alguns crocodilos e alguns búfalos. Quando a gente terminou esse tour, eles deixaram a gente no Mosi-oa-Tunya National Park, que é o parque que dá acesso às cachoeiras pelo lado da Zâmbia. Mas Gizaga, vocês não fizeram o cruzeiro no pôr do sol? Como é que eles deixaram vocês lá depois? Já não era de noite? Era. Se você encaixar sua visita à região em plena época de lua cheia, eles abrem o parque durante a noite para você poder ver o arco-íris lunar. Como as águas da cachoeira caem com muita força, isso levanta um spray, assim, uma quantidade de água enorme que fica suspensa no ar. Durante a lua cheia, os raios de luz lunar, não sei se eu posso falar isso, a luz da lua bate nas gotículas de águas que estão suspensas e forma um arco-íris mesmo de noite. Não dá pra ver perfeitamente as cores, basicamente o que você vai ver será um feixe de luz branca, mas se você tirar uma foto de longa exposição, o resultado é bem interessante. Se você voltar nesse mesmo parque depois durante o dia, eu já te aviso que a vista para as cachoeiras não é das mais legais pelo lado da Zâmbia. Porque ali você tá praticamente atrás delas. É onde você vê o rio chegando e do nada sumindo porque tem a queda d'água. Mas é legal também. Porém, é desse lado que você consegue descer até a base da cachoeira pra vê-la de baixo. Você não consegue de lá ter uma visão muito boa das cachoeiras, mas você tem acesso ao Boiling Pot, que é por onde as águas da queda saem e vem uma curva, e aí isso forma um redemoinho. Então é bem legal. Outra coisa relacionada com as cataratas do lado da Zâmbia, mas essa eu não fiz porque eu não fui na época certa, é a Piscina do Diabo. Uma piscina natural que é formada ali na beira da catarata, onde você pode entrar e nadar ali no limite.
A vida é feita de escolhas, não é mesmo? Ou você vai conhecer Victoria Falls na época das cheias e encontra a cachoeira com toda a sua força e todo o seu esplendor, mas com a vista um pouco prejudicada porque sobe aquela água toda que acaba impedindo você ver tudo. Ou você vai na época de seca, em que a catarata vai estar mais mirradinha, mas você vai ter uma vista mais limpa e pode ir em lugares como a Piscina do Diabo. Ali na Zâmbia também, pertinho do hostel, fica o The Livingstone Museum. Não tem nada demais, eu fui numa tarde que eu tava meio à toa, sem nada pra fazer. Ele é legalzinho até, mas é bem passável. A fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue se dá por uma ponte, a Victoria Falls Bridge. Acontece que a imigração para sair da Zâmbia é de um lado, você atravessa a ponte inteira e aí do outro lado você faz a imigração para entrar no Zimbábue. Isso significa que, se você estiver em um dos dois países, quiser conhecer a ponte e não quiser entrar no outro país para não ter que pegar o visto de múltiplas entradas, é só você vir até aqui. Quando você estiver passando pela imigração de saída, você avisa que você não vai entrar no outro país, porque daí eles não fazem o procedimento de saída, conhece a ponte e volta, porque aí você ficou no mesmo país, teoricamente. Aí você pode me perguntar por que alguém iria querer ir até a ponte. Bom, nela tem um bungee jump que é muito legal. Quando você for comprar o salto, eles vão te oferecer um pacote que inclui por pouca coisa a mais, tipo $10 a mais, também uma tirolesa e um salto em pêndulo. Como eu não queria passar o meu dia inteiro fazendo isso, eu comprei só o salto mesmo, pulei e aí segui pro Zimbábue. Uma vez chegando no lado do Zimbábue, todos os brasileiros precisam comprar o visto de entrada. A mesma coisa da Zâmbia, ou entrada única, ou múltiplas entradas. Como eu só ia entrar, conhecer o parque e voltar, e não ia vir de novo pro Zimbábue depois, eu comprei o de entrada única, que era mais barato. Outro detalhe, o Zimbábue não tem moeda própria, o que significa que tudo que você gastar no país será em dólar. A vista das cataratas pelo lado do Zimbábue é muito mais bonita. Tem umas vistas frontais, então é muito impressionante, é bem legal mesmo. Leve capa de chuva e se prepare para mesmo com a capa de chuva você se molhar. Por causa de toda a força das cataratas, sobe aquele spray que eu comentei, e aí ele volta como forma de chuva. Só que é uma chuva que vem de cima, uma chuva que vem de baixo, uma chuva que vem dos lados. É impressionante, assim. Tem umas horas que é até difícil de abrir os olhos, mas é muito impressionante você sentir ali a força daquelas cataratas. É genial. Dentro do parque tem um café logo na entrada, assim, que tem várias opções de comida e bebida. Eu almocei lá antes de ir visitar o parque e depois, quando eu voltei encharcado, eu parei pra tomar um café. Delicinha. Uma curiosidade técnica sobre a região: não muito longe de Livingstone fica o único ponto no mundo que é considerado por muitos como uma fronteira quádrupla. Ou seja, nesse mesmo lugar fazem fronteira 4 países: a Zâmbia, o Zimbábue, a Namíbia e a Botsuana. Devido a essa proximidade e ao fato de eu não ter conseguido fazer safari em Eswatini, eu contratei no hostel um safari pela Botsuana. E essa foi uma das melhores decisões que eu tomei em toda a viagem. Funciona assim: eles te pegam no hostel de manhãzinha e te levam até essa fronteira quádrupla. Ali você atravessa de barco para Botsuana. Brasileiros não precisam de visto. Uma vez atravessado, eles te levam até o Chobe Safari Lodge, um lodge incrível que me deu vontade de ficar muito mais tempo ali, só pra ficar apreciando aquela natureza exuberante, porque ele tá no meio do parque, é incrível. A partir daí você vai fazer 2 safaris, na verdade, ambos no Chobe National Park. O primeiro a gente entrou num barco e fez o safari pelo rio, o que eu sei que não é exatamente o que as pessoas imaginam de um safari, mas é sensacional, você tem uma perspectiva completamente diferente. Além disso, a guia era incrível, ela tinha uns olhos, ela conseguia ver os animais de longe, assim, foi bem impressionante. Por causa disso, a gente viu muita coisa, a gente viu um monte de pássaros diferentes e lindos, a gente viu um monte de elefante, tem muito elefante no Chobe, é tipo a maior concentração de elefantes de todos os safaris que você pode fazer na África. E aí dentro do rio você vê elefante entrando na água, elefante saindo da água, elefante bebendo água. É incrível.
A gente viu um monte de crocodilos, a gente viu um monte de hipopótamos, teve uma hora que a gente se aproximou muito de um grupo de hipopótamos, inclusive, e aí eles começaram a gritar com a gente, avisando que a gente estava invadindo o território deles, o que foi ao mesmo tempo impressionante e assustador. Ela falou que a gente não correu nenhum risco nessa hora, então eu vou optar por acreditar nela. Aí, terminada essa parte da manhã, a gente voltou pro lodge pra almoçar e na parte da tarde saímos pra fazer o safari por terra. E aí, mais um monte de elefantes, vimos os hipopótamos fora da água, que eles são bem maiores do que eu imaginava. Vários antílopes, javalis e o meu animal preferido, girafas. Muitas girafas. Teve uma hora que a gente pôde descer do carro numa área que era mais segura, e aí tinha uma girafa meio perto assim, e aí eu fui meio que me aproximando dela. Aí eu cheguei perto, ela parou, olhou assim, mastigando. Aí eu me aproximei mais um pouco, ela ficou tipo mais assustada. Aí eu me aproximei mais um pouco, ela saiu correndo, tipo, super desengonçada. Eu olhei pra aquilo e falei, gente, sou eu. Foi aí que girafas viraram meu spirit animal. Esse foi o meu vídeo sobre a região de Victoria Falls, na fronteira da Zâmbia com Zimbábue, e também falando sobre atravessar a fronteira com a Botsuana para fazer um safari. Foi também o último vídeo do Seguindo o Gui. Bom, pelo menos por enquanto, né? Nesses 7 meses de canal foram 34 vídeos falando de 11 países diferentes em 4 dos 5 continentes do mundo, dando quase 5 horas de conteúdo. Eu me diverti muito fazendo isso, eu não fazia a menor ideia de como gravar ou editar um vídeo, eu tive que aprender tudo na marra, mas eu fico muito orgulhoso do resultado porque eu vejo que hoje os vídeos estão infinitas vezes melhor do que 7 meses atrás. Mas um dos maiores aprendizados que eu tive nesse tempo é que por trás de cada um desses vídeos de cerca de 10 minutos que eu faço pra vocês, tem horas e horas e horas de trabalho. E ultimamente eu tô tendo que sacrificar muito tempo da minha vida pessoal pra isso, então por enquanto não vai dar pra continuar. Mas quem sabe eu não ganho na Mega Sena amanhã e aí eu posso dedicar minha vida inteira exclusivamente a fazer vídeos no YouTube, não é mesmo? Torçam por mim, se eu jogar na Mega Sena. Então, meu muito obrigado a você que acompanhou o canal durante esses meses. Foi muito gostoso poder compartilhar com vocês as minhas viagens e minhas experiências e espero que tenha contribuído para que você possa viajar mais e melhor. Mas esse não é um adeus. Você pode me seguir lá no Instagram, porque apesar de não ter mais vídeos, as viagens continuam e eu continuarei postando delas e sobre elas por lá. Inclusive, na próxima semana eu já vou estar viajando de novo, eu vou estar passeando pelo Pará, por Belém, Ilha de Marajó, Alter do Chão. Então você já pode ir lá acompanhando tudo isso, que eu já vou estar postando tudo pra você poder ver. Vai lá, assim você pode continuar seguindo o Gui.